Tá curtindo essa dinâmica? Tô, legal. Eu nunca tinha feito nenhum podcast com essa dinâmica aqui. É bom que ajuda a dar uma... Vai que... E assim, de verdade, para quem está vendo, eu não sei o que vem. Né? Eu não sei o que vem. Tem um monte de coisinha aí, a hora que aparecer, nós vamos ver o que a gente fala. E não fui brifado, então isso aqui é realmente surpresa. Eu gosto dessa área aqui. Esse tema aqui é o que todo mundo quer falar. É que você conhece, eu não conheço nada dessas caixinhas. Mas tem que sair aleatório. A gente não vale a gente selecionar. Então, vamos ver lá. O que vem aí. Organização e estrutura, né? Adequação de estrutura organizacional. A gente vê vários modelos aí, né, de organização. A gente tem muitas empresas, né, até por vezes em momentos difíceis de economia e tudo mais, passam por revisões estruturais de organização. Como que você vê que as empresas estão caminhando no sentido... Por exemplo, você tinha uma empresa... você tem uma startup, como você comentou. Ela começa numa certa organização. Ela começa a entrar numa outra indústria, você tem uma transformação, começa a ficar algo diferente. Fazer essa adaptação da organização corporativa, da forma como se organiza as pessoas, principalmente. A gente está falando aqui de muitas pessoas. Você vê que isso é um fator competitivo para as empresas, desde a atração de talento, no funcionamento, na arquitetura de sistema. Como que você enxerga essa... Na minha opinião, aqui, a organização e a estrutura, elas estão subordinadas à estratégia. Ou seja, a estratégia das empresas mudam e, consequentemente, as estruturas têm que mudar, né? Então, não adianta você ter uma estrutura organizacional ou uma estrutura muito rígida se o propósito, ou melhor, as diretrizes da companhia mudam, né? Então, a gente já passou, voltando para o campo da tecnologia, a gente já passou de um processo de desenvolvimento, antigamente, que era basicamente e unicamente waterfall, onde as estruturas eram organizadas de uma forma, para um modelo ágil, ou agile, como queira, que a estrutura é completamente diferente, né? Você tem mesclado, por exemplo, dev com arquiteto, com PO, com tudo que eram antigamente caixinhas separadas. Hoje você tem um squad, que é uma mudança de organização e de estrutura pautada... Talvez as mais relevantes recentes. E assim, se você mantivesse aquela estrutura para atender esse modelo, não funcionaria. Então, para mim, a estrutura é subordinada à estratégia. Interessante. Como a estratégia da companhia às vezes muda por uma condição de mercado, é o que você falou por exemplo, empresas fizeram layoffs. Por quê? Porque é uma exigência do mercado, uma situação que estava, né? Aí você tem que adaptar a estrutura. Você tem que mover essa estrutura para aquilo que aquele momento que a empresa está. É bem interessante essa dica, né, essa orientação, né? Ou seja, se adapta a estratégia no momento. Por isso que você estava falando. Ou seja, a mudança é importante. Toda hora muda. Putz, talvez é bom isso. Por isso que você comentou, e é verdade. Uma startup, às vezes, tem, vou chutar aqui didaticamente, 10 pessoas, e essas pessoas são polivalentes, aí fazem multitasks, fazem coisas diferentes. Por quê? Porque é o tamanho que a empresa tem, é o que tem, é o que vai fazer todo virar. Todo mundo é full stack ali. É o que vai fazer virar. Com o crescimento, ou seja, com a estratégia mudando, a estrutura obedece à estratégia. Agora nós precisamos, sei lá, ter uma área de compliance, a título de exemplo, que a gente nem pensava nisso como startup, porque eu vou atender empresas grandes. Então, você tem que se estruturar para isso. No passado, aquilo era, entre aspas, desnecessário, ou não necessário para o momento, e até over. Né? Era muito pesado. De repente, você vai se estruturando e vai ganhando. Quando a gente olha o mercado, tem até uma apresentação bem antiga assim, que a gente fazia, né? Você olhava o tempo que as empresas líderes do setor, né? Ficava 90 anos. Hoje a gente está num momento que a gente vê a busca do Google cair em 60%. Né? Então, é inevitável que algo vai acontecer, um ajuste vai acontecer. Né? Acho que isso a vitalidade da empresa está nisso. Né? Exatamente. Vamos ver o que tem de próximo item para a gente. A gente falou brevemente, né, durante a nossa conversa, a questão
de colocar a experiência do cliente como um ponto de atenção bem importante. Aí toca de tudo, né? Toca canal, produto, serviço, a forma que o marketing se posiciona. Você quer completar um pouco mais em relação àquilo que você comentou da importância do customer experience? Primeiro eu queria falar de uma outra coisa que olha como é interessante a área de tecnologia nesse sentido, né? Há um tempo atrás, e talvez até hoje para muita gente, tecnologia é sinônimo de código. Né? Tecnologia é você codar, é você ser dev, é fazer alguma coisa. E hoje tecnologia tem um espectro tão grande de profissionais, né? Que tem um profissional que cuida, por exemplo, nesse tema de CX, que se bobear, assim, ele tende mais para ser um cara de detalhes, de arte. Então, por exemplo, num site, a gente sabe que, de repente, uma cor muda o comportamento do cliente. O posicionamento, né, de um botão muda o comportamento do cliente. Isso é muito distante de codar, é muito distante de ser dev. Você está olhando com outros olhos. E olha como o profissional ou a tecnologia abrange, né, um espectro muito grande de profissionais. Né? E aqui o CX é absolutamente irrelevante. Absolutamente irrelevante. Você tem... e você pode pensar em Customer Experience pensando agora na loja, porque a gente tende a pensar muito no digital, mas na loja física, por exemplo, desde o speech de atendimento, isso é CX. Desde a forma como você recepciona o cliente, desde como você oferta o cliente, desde como você trata, e depois, obviamente, você passa pela parte mais de tecnologia. Como ele tem experiência em fazer um cadastro ou efetivamente fazer uma própria venda. E no site isso é explícito, né? Eu até confessar, assim, eu tenho um trauma assim na minha cabeça, literalmente é um trauma mesmo. Um dia eu vou até tratar para resolver. Eu era bem novo, tinha uma loja de tênis que era super famosa, fazia um monte de propaganda na TV. Acho que eles faliram, inclusive. Senão é muito pequeno hoje. Você entrava na loja, o cara olhava pro teu tênis. Isso me incomodava assim num nível absurdo. E aí eu parei de entrar na loja. Então. Eu assim, ó, o quanto eu puder, se eu vejo essa loja, isso vem na minha cabeça. Ou seja, olha que experiência que ficou para mim. É verdade. Aí não adianta colocar promoção, tênis legal a 99. Cara, não vou comprar, não importa. Então, por isso que o CX ao mesmo tempo, é tão complexo nesse sentido. Né? Então, a gente falou desde um atendimento ao cliente numa loja física até a cor do botão e o posicionamento que ele tem no site. Tem um colega de mercado, né, que trabalha, né, numa posição similar à sua. Ele comentou que na empresa dele estão contratando neurocientistas. Claro. Aí eu falei, agora eu buguei. Não, é verdade. Ou seja, olha que coisa interessante. Você, fazendo analogias, da mesma forma que você tem, muitas vezes, em contador de fluxo, nas lojas que você vê o corredor quente, o corredor frio, a zona quente, a zona fria, etc. No site é a mesma coisa. Você consegue capturar onde é que o cliente está botando mais atenção ou menos atenção. Né? E aí colocar o que você quer promocionar, o que você quer mais enfatizar na venda. Só para quem não conhece tanto, e eu entendo o que você falou, mas talvez eu nunca vi. Como que funciona na prática quando vocês têm essa avaliação? Vocês conseguem monitorar dentro de uma loja física onde as pessoas mais vão e tudo mais? Isso é um valor para exposição de produtos e tudo? Exato. Isso aí passa por várias coisas. Quando você tem esse monitoramento, você pode, inclusive, entender que aquele corredor ou aquela prateleira, aquela região, ela é mais quente, no sentido tem mais frequência. Vou fazer uma analogia. Para quem assiste futebol, às vezes tem aquele comentário na tela dizendo, olha, o jogo teve mais concentrado aqui, tem uma zona mais quente vermelha e menos aqui que azul. Sim. É a mesma coisa, só que numa loja física você entende aqueles corredores. E para muitas indústrias, por exemplo, na indústria de supermercado, você pode negociar com um fornecedor, já que aquele lugar é mais quente e tem a probabilidade de vender mais. Então, o supermercado faz isso há muito tempo. Sim, né? E aí acaba impactando. E no mundo digital é a mesma coisa. Por exemplo, exatamente. No mundo físico do supermercado, o que está na altura dos seus olhos provavelmente vende mais do que o que está no chão.
Entendeu? Então, tudo isso tem um posicionamento, né? E no caso do digital, é a mesma coisa. Onde você passa o mouse, o caminho que você faz demonstra qual é a zona mais quente. A gente vê dentro dessa estratégia do Customer Experience algumas abordagens interessantes, né? Uma delas está atrelada ao gamification, está atrelado também a temática de fidelização, né? Que você cria campanhas, programas de pontos, programas de relacionamento, acho que programas de relacionamento, não sei. Ou de coalizão. São armas importantes aí para essa questão do Customer Experience? São muito importantes porque todo programa de fidelidade ou coalizão, você acaba tendo o dado do cliente. E a gente volta para o tema do Data Analytics e Insights. Ou seja, tendo o dado do cliente, tendo a informação do cliente, você tem insights, então você faz melhor. Né? Vira uma vantagem competitiva. Então, eu entendo que esse campo, muito mais de fidelidade e coalizão, tem muito a ver com a captura da informação e do comportamento do cliente para usar essa informação para tentar atingir aquele cliente da melhor forma possível. Quando você usa o termo coalizão, tem a ver com aquilo que a gente vê que algumas empresas, você tem algum tipo de ponto. Exatamente. Então, quando a gente dá um ok ali, eles estão intercambiando a nossa informação. Exatamente. O que pode ser bom para a gente para receber promoções. Exato. Tem um ganha-ganha interessante aí. Isso. Então, alguns programas que tem mais do que uma empresa conectada é um programa mais de coalizão, que a gente, pelo menos eu entendo dessa forma, do que um programa próprio de fidelidade, né? Onde o benefício e as promoções são só na minha rede, na minha loja. Então, tem programas que são de coalizão, que são de redes diferentes. Eu tenho 2 crianças, né, bem novas, né? São clientes da Rehab? Essa é a pergunta então, mais importante. Agora é o momento, coraçãozinho aqui, né? Quase que semanalmente, a gente faz compras de brinquedos, presentes em geral, né? Porque tem várias opções. A fase. E a gente percebe uma atenção legal nessa questão do Customer Experience, e principalmente tem um programa de pontos lá que eu utilizo bastante. Então eu recebo uma mensagem, olha, seus pontos, faça a troca, e quando vem promoção... E normalmente vem bem certeiro, assim. Você começa a perceber algumas coisas bem interessantes. Que bom, obrigado pelo feedback. Assim, só acho que você vai pouco, devia ir mais. Tinha que ir mais. Tem que passar na loja. É isso aí, tem que ir mais. Assim, só para contribuir, as nossas lojas, a gente entende que elas não são um ponto somente de venda, ela é um ponto de experiência. Minhas filhas ficam muito felizes. Cada vez mais tem que ser um momento especial, né? O nosso propósito, né? O nosso propósito é criar momentos mágicos com muita diversão. É isso. Quando você vai com as suas filhas na loja, a gente tem uma expectativa que você não vai só pelo brinquedo, você vai pelo brincar, vai pelo fato de estar com ela, vai pelo momento, e aquilo cria, né, um momento especial no seu coração. Né? Então, é isso que é mais importante. E por vezes, né, você vai comprar um presente para presentear um colega, um amiguinho, aí você está se preparando, faz parte da jornada ali, que termina numa festa, num presentear. Exatamente. E assim, eu pessoalmente, né, eu vi no seu LinkedIn esse propósito, aí você comentou ele agora. Eu torço muito para que se expanda muito mais, além do que possa ser a loja, o brinquedo, mas como você falou, né? Dentro desse propósito a gente vê que tem coisas importantes da vida da sociedade que está alinhado com esse propósito transformador, né? A Rehab, com 36, indo para 37 anos, começa a ter um ciclo muito legal, que é pais que, quando criança, foram com os seus pais nas lojas, hoje levam os filhos. Né? Então, começa a ter um vínculo afetivo muito interessante, um círculo afetivo. Então, tem muito pai que está indo com a criança que fala, eu vim aqui com o meu pai. Né? Então, isso é muito legal. Que cria um momento afetivo. E o que a gente quer é ter esse lugarzinho especial no coração dos nossos clientes. Né? Que ele lembre da loja não como um momento só da compra de um presente. Isso é parte do processo, mas que lembre do que ele brincou com o filho depois, ou da festa que ele foi,
que cria esse momento mágico para ele recordar com afeto e carinho para sempre.